Olá, gente, sou a Tati Terracini, terapeuta Raio Zen. Tenho meu canal no YouTube, Tati Terracini, meu Spotify, Vida de Médium. Estou no Instagram como @Raio Zen e no Facebook também como Raio Zen. E tenho o meu site www.raiozen.com.br. Você também pode conhecer meu trabalho através da televisão, no Bom Astral da Astral TV. E também tenho participado lá na Rádio Vibe Mundial, FM 95,7. Então, quem tem curiosidade aí pode me acompanhar em todos esses canais. Gente, vamos lá, estamos chegando aí na primavera e as flores estão chegando. Então, eu achei esse momento muito pertinente para estar falando com vocês sobre uma terapia que eu gosto muito de fazer, que é a terapia com florais. E essa terapia, ela serve para qualquer ser vivo. Então, a gente pode usar com plantas, com as próprias flores, com os peixes, com animais, com pessoas, desde os recém-nascidos, as gestantes, os idosos. Com cuidado, elas não trazem nenhum malefício, não tem nenhum efeito colateral. E o melhor de tudo, você está usando a energia da natureza, a energia que vem do nosso divino, do nosso Criador. Tudo que está ao nosso redor é formado de células, então existe uma vibração, através dessas células. E cada coisa, cada objeto, cada ser vivo tem uma vibração. Mas os seres vivos têm uma vibração especial que a gente pode estar usando ao nosso favor. E as plantas, elas expressam essa capacidade, essa potência geradora, através das flores. Então, através das flores, elas expressam, as plantas expressam essa força. Na medicina convencional, já usamos, na verdade, o poder das plantas para o princípio curativo dessas plantas, os princípios ativos, para a fabricação de medicamentos, mas a verdade é que nós, seres humanos, acabamos nos afastando da natureza, e isso às vezes pode até provocar certas doenças na gente também, doenças emocionais, porque a gente está se afastando de uma energia tão boa, que é da energia da natureza. Mas a questão é essa: a gente vai na farmácia, compra um medicamento, que tem um princípio ativo, a gente toma lá, sente um alívio e dizemos que estamos curados. Na verdade, essa questão de usar o poder das plantas, o poder das flores, já remonta aí de muito tempo antes da medicina convencional, com pessoas que se chamavam curandeiras, os indígenas, o pessoal de tribos indígenas, pessoas que vivem ainda em contato com a natureza. Elas pegam plantas, fazem uma preparação, usam no pessoal, do seu povo, e também trazem alívio, também trazem cura, e vamos combinar, eles não são nenhum especialista aí, nenhum médico, nenhum cientista, nenhum farmacêutico, trabalhando com isso. São pessoas que estão conectadas com a natureza. Então, a grande sabedoria aqui é a gente estar conectado com essa natureza. E um jeito muito gostoso de estar conectado com essa natureza é a gente se beneficiar da energia dessas flores, dessas plantas que geram as flores. Cada planta tem uma identidade espiritual. E aí cada flor vai ter uma assinatura vibracional que vai trazer efeitos específicos no campo mental, espiritual e emocional dos seres vivos. Especificamente, a gente acaba trabalhando mais com animais, eventualmente com plantas mesmo, e com as pessoas, que a gente acaba sentindo mais esse efeito. O Dr. Edward Bach foi o primeiro terapeuta holístico moderno que trouxe esse ensinamento sobre o poder regenerativo, curativo das flores. Então, para ele, como é que acontecia? Ele pegava uma flor no campo e ele sentia, ele intuía o que essa flor poderia estar curando em termos de um emocional desequilibrado no ser humano. Ou ele até se sentia invadido por aquela emoção negativa naquele momento, então ele entendia que aquela flor poderia estar curando aquela emoção negativa, que ele estava sentindo.
Incrível, né? Bach então ele entendia pelo menos, que o nosso processo de cura tem muito a ver com a gente passar por um processo de doença, né? Que traz então para o nosso conhecimento a nossa própria natureza, né? Então, assim, a gente entender a doença, né? O que está se passando no nosso corpo, o que está se passando no nosso mental, no nosso emocional, no nosso espiritual, faz sentido porque nos traz um autoconhecimento. E o que não seria o nosso autoconhecimento, senão a gente entender a nossa parte luz, mas também a nossa parte sombra, para a gente trabalhar isso internamente, né? Entendendo a nossa parte sombra, conhecendo a nossa parte sombra, trabalhando isso internamente para realmente a gente chegar na verdadeira cura, que é o autoconhecimento. Então, assim, o alívio, né, sem esse autoconhecimento, se a gente conhecer nosso lado luz, o nosso lado sombra, ele é apenas temporário. Porque se essa questão vai voltar para a gente novamente, se a gente não souber por que a gente ficou doente, né? Então, os florais, eles têm essa capacidade de nos conectar com a nossa própria natureza, né? Nos trazer esse autoconhecimento, nos conectar com a nossa verdadeira essência, que é a nossa alma, né? Então, é um tratamento de alma para alma, a alma das flores, das plantas, né? Tratando a alma do ser humano, ou dos animais, ou das próprias plantas. Então, essa conexão, né, energética, vibracional, ela faz todo sentido, porque as nossas doenças, na verdade, elas começam de dentro para fora, né? A gente primeiro sente esse desequilíbrio internamente, seja no mental, seja no emocional, e depois a gente vai somatizar, eventualmente até trazendo para o físico, ou trazendo para as nossas atitudes, né? Ou nos limitando, né, de alguma maneira na nossa vida. Então, essa conexão, né, com a nossa verdadeira essência, ela é primordial para que a gente realmente traga a cura para a nossa vida. Lembrando que o nosso corpo tem uma capacidade de cura natural, mas essa capacidade de cura natural, né, ela não vem do nada, ela vem da nossa própria essência, da nossa alma, que pede, né, por uma recuperação, por uma cura, que muitas vezes vai se expressar no campo físico, como, por exemplo, uma pessoa que pega uma infecção, ela pode apresentar a febre, né, como um meio de defesa para matar, eventualmente, um vírus, uma bactéria. Então, né, a gente tem essa capacidade de cura, mas se a gente já está num desequilíbrio, fica muito mais complicado, né? E então, tanto os princípios ativos aí de plantas, princípios ativos que vêm da natureza, como a energia vibracional, né, das flores, que vem através dos florais, é sim um método possível para trazer cura para males emocionais, mentais e até espirituais. Os florais, eles podem ser usados como uma forma curativa de males ou então até como prevenção de males que podem vir para a gente. Então, uma pessoa que está bem e ela quer tomar florais para continuar bem, não tem problema nenhum, né? Ao contrário dos medicamentos que a gente acaba tomando, né? Só quando a gente sente algum sintoma, quando a gente está se sentindo mal, a gente vai lá e toma um medicamento da medicina convencional. Os florais, eles podem ser usados inclusive para manutenção do bem-estar. As flores, inclusive, têm outros poderes, né, de cura além da energia vibracional delas, que pode equilibrar nossa própria energia. Se você pegar, por exemplo, né, cheirar uma flor e aquele odor trazer uma mudança de humor para a gente, né, uma mudança de humor mais positivo, uma calma, né, uma alegria. Ou então as cores, né, que as flores têm, que são muito bonitas, muito interessantes. Então a gente já está falando de cromoterapia, né? Ou então o formato dela, né, como ela se expressa aos nossos olhos, né? Então a gente já está falando de visual. Então as flores trazem
um poder curativo, uma gama curativa muito grande que ultrapassa, na verdade, a questão da terapia dos florais. As flores, na verdade, já estão conectadas com vários ciclos da nossa vida, né? Quando, por exemplo, há um nascimento, a gente vai na maternidade, né? Leva flores, ou vai visitar a casa da pessoa, né? E leva flores. Num casamento, a gente pode estar levando flores. Numa comemoração, a gente também pode estar levando flores. E até num funeral, num processo da morte, ou visitando uma pessoa doente no hospital. Então, a gente já traz as flores, né, como um elemento muito ativo no nosso ciclo da nossa vida, mas a gente está se beneficiando muito pouco, porque a gente tem a cura através dessa energia vibracional, dessa assinatura vibracional que cada flor tem, né, que traz uma cura específica para os males do ser vivo. Bom, vamos deixar o papo técnico aqui de lado e vamos falar então de alguns casos aí que eu usei a terapia de floral e que foram muito bem sucedidas. Que aí então a gente não está só indo falando de teoria, né? A gente está partindo mesmo para a prática. E eu tenho a felicidade de dizer que vejo resultados muito bons através da terapia de florais, seja em animais ou seja em pessoas, e até bebês, né? Desde bebês, gestantes então, e até os idosos, ou então preparando uma pessoa ou um animal para o processo do desencarne. E aí vocês podem estar perguntando, nossa, como é que isso funciona, né? Qual que é a questão aqui? É que os florais conectam a gente com a nossa verdadeira essência. Nossa verdadeira essência só traz coisas bonitas, belas, boas, traz o melhor de nós, né? Muitas vezes o melhor de nós está escondido por anos de frases limitantes, crenças limitantes, dores, mágoas, traumas. E então os florais vão lá, né, dentro de nós, calmamente, sutilmente, e revelam o melhor de nós, né? Então, os florais, eu tenho essa experiência comigo, de trazer um melhor poder de expressão, de eu me sentir mais à vontade, porque eu ficava até meio suada aqui, né? Dava um tremozinho aqui, né? Uma borboletas na barriga. E então, essa questão para mim começou a fluir de uma maneira muito mais natural, porque é assim que mesmo que a alma se expressa. A alma se expressa de uma maneira bonita, bela, boa e naturalmente. Casos de florais em pessoas. Bom, tem vários, mas eu vou citar um que eu gosto especialmente porque tem a ver com uma cliente minha que tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com a parte do afetivo amoroso. E ela também tinha, assim, crises de pânico, que deixavam ela presa na cama dela, no quarto dela, que ela não tinha vontade de sair da cama, ela tinha um pavor, ela sentia medo, né? E ela não conseguia nem fazer as coisas que ela fazia, né, normalmente. E isso estava afetando demais a vida dela, né? Não só na parte do afetivo amoroso, mas as crises de pânico eram muito fortes, né? Impediam ela até de fazer o básico. E aí é que entra a pesquisa também, né? Não é só você dar florais para a pessoa para pânico, porque existe, né? Florais que falam, que trazem essa questão, vamos curar o pânico, né? Mas existe uma questão que antecede esse sintoma pânico, o que criou o pânico nela, né? E aí eu até perguntei para essa cliente o que ela achava que tinha sido algum gatilho lá no passado, né, que tivesse criado essas crises de pânico que ela começou a sentir por volta dos 15 anos de idade. E ela não sabia me dizer, né, ela não entendia, ela já estava há anos aí fazendo terapia com psicólogo, com psiquiatra, tomando medicações nesse sentido, né? Mas é o que eu falei para vocês, tá? Quando você toma um medicamento,
sem consciência do que provocou essa doença, o alívio, infelizmente, né, em muitos casos, é apenas temporário, porque você vai precisar daquele remédio novamente, né? Então, eu queria entender qual que foi a raiz, né, onde começou, onde nasceu essa questão do pânico. E ela não sabia me dizer. Então, aí aconteceu o que eu chamo da minha pesquisa, através da energia da pessoa, né? Eu faço essa análise energética com o poder da minha mediunidade, com esse poder de percepção que eu fui trabalhando ao longo dos anos, né? Essa conexão com a dor das pessoas, né? Com a emoção da pessoa, mas também com as dores das pessoas, que pode até remontar de vidas passadas, né? Ou questões com ancestralidade, problemas inclusive ainda dentro do útero, da gravidez, né? Então, eu fiz essa pesquisa porque ela não tinha, né? Ela até perguntou para familiares, mas não teve resposta sobre isso. E então eu falei para ela que, né, eu pesquisei isso, meu trabalho mental mediúnico, e eu falei para ela que aos 9 anos de idade ela tinha passado por algum episódio que ela viu, né, ela não foi exatamente com ela, mas que ela tinha presenciado, e que isso aí é que começou a gerar essa questão do pânico para ela. E a princípio ela não conseguia se lembrar, perguntou para familiares o que tinha acontecido com 9 anos de idade, e os familiares também não responderam, né? E aí, uns dias depois, ela teve o insight, né? Que quando a gente está procurando uma resposta, né? Com muito desejo, né? Com toda a nossa alma, a gente acaba, assim, tendo uma resposta do universo, né? E nesse sentido, fica uma dica aí para o pessoal, né? Que está com grandes questões, né? E que não consegue achar uma resposta, na verdade, a gente precisa muito, muito, muito querer uma resposta, mas essa resposta às vezes não vem na hora que a gente quer, né? Vem numa hora que a gente está lá calminho e de repente a gente tem aquela iluminação, aquele insight e a gente tem uma resposta. Então ela se lembrou de um episódio mesmo traumático que ela teve aos 9 anos de idade, então eu acertei a idade mesmo da questão. E ela me relatou o que aconteceu. Inclusive, isso acabou trazendo toda a conexão, né? O sentido também, além das crises de pânico, porque que ela tinha um problema nessa parte do afetivo amoroso na vida dela. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aí não quero também expor a pessoa, mas nesse sentido, eu comecei a trabalhar com a terapia floral dela, né? Eu trouxe também o floral que trata esse sintoma do pânico, mas eu trouxe outros florais, outras assinaturas vibracionais para ela, que também tratavam essas questões do trauma no passado, né, o que ela tinha presenciado, para trabalhar então em conjunto, além do sintoma, né, a questão raiz. E isso fez toda a diferença, né, no tratamento da terapia floral dela. Tá? Eu estou falando de uma pessoa que estava há anos, né, passando por psicólogo, psiquiatra, não estava resolvendo, porque você só tapa, né, você só trata o sintoma, né, só tá tapando lá o sol com a peneira. Isso ajuda, mas não em todos os casos e não continuamente, né, de uma forma contínua e natural, o que torna a gente muitas vezes dependente de medicamentos, né, para cobrir sintomas, né? Infelizmente esse é o mal da nossa sociedade, não querendo desvalorizar o trabalho das pessoas que tratam dessas medicinas, mas é que realmente às vezes a gente só está tapando mesmo só com a peneira, né? Só tapando o sintoma e não tratando a dor interna. Fica uma crítica, mas sou super a favor da medicina, da ciência, sempre trabalho em conjunto, acredito super na questão espiritual, na questão energética junto com a ciência, acredito que um dia a gente vai conseguir trabalhar isso de uma maneira legal e equilibrada, trazendo aí mais realmente uma cura, um alívio verdadeiro para o ser humano, né? E para animais também. Mas foi isso, né? E a partir daí ela não teve mais crises de pânico. Então fica aí um caso de sucesso com terapia floral, não descartando, obviamente, a medicina convencional, as terapias convencionais, mas trazendo um elemento que trazia, né, o equilíbrio da questão raiz que trouxe a crise de pânico. Tem um caso também que eu gosto muito, que é do meu coração, que é do cachorrinho Dexter,
um cachorro sem raça definida. Das tutoras, não vou citar os nomes, né, para não expor, mas elas estavam tendo um problema muito complicado aí com Dexter, porque por mais que ele fosse um cachorro muito querido, né, muito amado dentro do lar dele, ele era muito rebelde, né? Ele era muito rebelde, e por uma questão também que as tutoras não deram limites para ele, ele subia em cima de mesa, de cadeira, de cama e por aí vai, né? Não deixava também pegarem ele para fazer a higiene dele, né? Levar num pet shop, tomar banho. Então ele era bem rebelde, fazia as coisas aí, né, da mente dele. Então não era um companheirinho aí que estava tendo uma vida equilibrada com as tutoras. E nesse sentido também foi até na verdade, ele chegou para mim através de uma veterinária, né, que me conhece, que conhece meu trabalho nesse sentido. E ela falou, vou mandar para você, ó, a coisa é difícil, é difícil. Mas eu falei, não, vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Então, o Dexter, ele tinha um perfil, né, que ele era amoroso, mas ao mesmo tempo ele tinha um comportamento, assim, às vezes que criava turbulência na casa, né? Então ele subia em cima de mesa, subia em cima de cadeira, às vezes não deixava as tutoras cuidarem dele, né, de uma forma adequada. Então isso estava gerando um desequilíbrio dentro do lar, né? E o animalzinho, a gente traz ele para a nossa vida, né, como um companheiro aí para dividir, né, para compartilhar o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso amor. E não estava acontecendo esse equilíbrio, né? Essa harmonia como a gente idealiza aqui na nossa mente. E aí a tutora, ela, conversando comigo, eu perguntei ela me deu acesso a algumas informações que para a terapia do PET, né? Ela é um tanto mais complexa do que a terapia que eu uso com, né, a abordagem as informações que eu preciso, né, para a terapia dos florais de pets. Então eu peço vários dados que para muitas pessoas parece que não faz muito sentido, como o endereço da casa onde o pet reside, ou os dados das pessoas que moram junto com o pet, né? E também como é que é a rotina desse pet dentro dessa casa. Então são várias informações que eu pego, né? E eu faço uma análise desses depoimentos, mas também faço uma análise energética de todos esses dados que me são fornecidos. E a partir daí, a terapia floral do Dexter, a terapia do Dexter, né, foi baseada em duas questões. Primeiro, né, a terapia floral, que eu fiz a análise dos florais que eram adequados para o Dexter. Normalmente para animais eu uso os florais de Bach. Para pessoas eu acabo usando os florais de Saint-Germain, né? Mas para animais e para crianças pequenas eu acabo usando os florais de Bach, que tem uma ressonância muito melhor. E então foi a terapia floral, mas também uma correção, né, da rotina do Dexter dentro da casa dele, né? Então vamos colocar limites para o Dexter, porque o Dexter mandava na casa, né? Ele reinava na casa absoluto. E então eu tive que dar algumas instruções para as tutoras, né, colocando limites na vida, né, da rotina do Dexter, porque ele estava precisando disso. Assim como uma criança, né, assim como a gente convive numa sociedade, o equilíbrio, né, a gente entender quais são os limites que a gente, né, da convivência que a gente tem com outra pessoa, com as pessoas, né? O Dexter, assim como uma criança, né, que está aprendendo a conviver, né, num lar ou numa sociedade, é necessidade dos limites, né? E o Dexter não tinha limite nenhum, ele fazia o que ele queria. Nesse sentido, então, houve uma mudança da rotina, né, desse manejo dessa rotina do Dexter dentro da residência dele, né, das atitudes das tutoras em relação a ele, mas também houve a prescrição da terapia de florais. E eu posso dizer que até hoje a tutora, né, me agradece porque o Dexter mudou, né? O Dexter virou realmente um cachorro
mais equilibrado, né? Uma vivência mais equilibrada junto com as tutoras. Ele deixa, né, elas pegarem ele para cuidar da higiene, para tomar um banho num pet shop. Dentro de casa realmente ele se comporta, né, muito melhor, e ele realmente é um cachorro mais feliz a partir, né, dessa mudança de manejo e da terapia de florais que foi dada para ele, né? Então hoje ele é um cachorro que se comporta de uma maneira mais equilibrada e amorosa dentro do lar dele. E isso faz todo sentido, né? A gente ter a nossa melhor expressão, não importa se a gente é uma pessoa ou se é um animal, né, que convive com pessoas, né? A nossa melhor expressão realmente é o propósito da terapia de florais. Então é isso, gente. Qualquer terapia, né, holística, se a gente for levar em consideração apenas o depoimento da pessoa, apenas sintomas, pode ajudar? Pode, mas eu acredito realmente numa abordagem em que a gente entende a pessoa ou o animal como um todo, né? E a pessoa ou o animal como um todo não é apenas o que ela expressa fisicamente ou nas atitudes dela, né? Mas o que vem antes dessa expressão, né? Como é que está lá dentro, como é que está a energia dela dentro, como é que está aquela alma, né, que anima esse corpo. E é nesse sentido que eu faço uma abordagem terapêutica muito mais completa, né, porque não é apenas a expressão, né, mas o que não foi dito, o que está lá dentro, né, e que muitas vezes o tutor não vai conseguir dizer, né, o animal nem menos ainda, né? No sentido, né, que os animais não conversam com a gente, não nesse sentido, né? Pode ter uma expressão deles, né, um olhar deles, pode até ter uma comunicação que a gente está começando a entender também, né? Que ainda é uma coisa telepática, né? Mas que poucas pessoas ainda têm acesso a esse tipo de comunicação. Eu estou trabalhando muito nesse sentido da comunicação telepática, mas é uma coisa ainda que, né, precisa se desenvolver bastante. E então, quando você vem com uma criança pequena, né, um animal de estimação, e a gente depende apenas do que está sendo dito, né, pelo responsável, a gente precisa, então, ter uma abordagem também que é do que não foi dito, né? E também com pessoas, né, que estão fazendo a própria terapia, que estão procurando uma terapia para elas, né? E elas trazem uma informação para você, mas elas não conseguem expressar tudo, ou talvez elas tenham vergonha de expressar tudo. É muito importante ter essa busca energética, emocional e espiritual que eu trago através dessa minha análise energética, né, que eu trago mais elementos para estar sendo trabalhado, inclusive, não só na terapia floral, como em outras terapias que eu uso, inclusive até nas abordagens de leituras de cartas, né, do baralho cigano de autoconhecimento, respondendo perguntas para as pessoas através do baralho cigano. Eu tento pegar o X da questão, né, não só responder uma pergunta, né, não só trazer um floral para tratar sintomas, né, um desequilíbrio de comportamento, mas tentar entender por que chegou nessa pergunta, por que chegou nesse desequilíbrio de comportamento. Quando a gente entra na raiz da questão, né, estou falando como planta, mas quando a gente entra na raiz da questão, na alma da questão, a gente consegue consegue esse autoconhecimento ou conhecimento do outro que está vindo nos procurar. A gente realmente consegue uma cura mais efetiva. Então é isso, fica o meu convite para vocês conhecerem meu trabalho e também para conhecer as minhas mídias, né, no Spotify como Vida de Médium, no canal do YouTube Tati Terracini, tá? Quem gostar lá do conteúdo, aproveita para visitar, gostar do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, tá? E tem também o meu Instagram, @raigozen, tá? Pode ir lá acompanhar meu conteúdo por lá. Se gostar, pode me seguir. E é isso, aqui deixo o meu convite então para vocês conhecerem o meu trabalho, que eu acredito nessa beleza, né, da gente conseguir expressar verdadeiramente quem nós somos,
mas para isso a gente precisa fazer essa busca que é bem complexa, né? Mais complexa do que apenas a ciência pode explicar. E é isso, gente. Um grande abraço. Beijos de luz.